Jornal Gerais. Oferecimento Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 32214000. Madeiras Pinheiro. 42 anos construindo com qualidade. Globo Instalações. Aqui você encontra tudo para sua casa, escritório ou comércio direto da fábrica. Cartão de Todos, para a saúde de sua família. E Licota Store, uma nova mulher a cada estação. Licota Store, o seu jeito de ser. Segunda-feira, 24 de agosto de 2015, o Jornal Gerais está começando com os seguintes destaques. Legumes e hortaliças estão mais baratos no mercado municipal em Montes Claros. Hortas urbanas podem ser plantadas em espaços reduzidos. O GP de Ciclismo TV Gerais reúne atletas de todo o Brasil para o desafio da Estrada da Produção. E ao vivo, uma entrevista com o presidente da AMANS para falar sobre o investimento de mais de 300 milhões de reais para os municípios mineiros. Estas e outras notícias agora no Jornal Gerais. Boa noite. O Jornal Gerais começa a semana falando de boas notícias. Apesar da crise pela qual passa o Brasil desde o princípio do ano e que elevou o preço dos principais produtos de maior necessidade, Montes Claros registrou na última semana queda nos alimentos vendidos na feira. Os repórteres Alana Freitas e José Moacir Júnior foram pesquisar e descobriram que se o consumidor estiver disposto a procurar, vai encontrar produtos a baixo preço. Confira. Até que, enfim, uma redução do preço que finalmente chega para o consumidor. Uma cena difícil nesses tempos de crise, mas que os clientes começam a ver aos pouquinhos. Deu uma melhorada. Aliás, quase geral, né? As verduras estão mais caras, estão mais baratas. Batata também baixou o preço. No caso das hortaliças e legumes, foi a queda nas vendas e o período da safra de alguns alimentos que forçaram os comerciantes a baixarem os preços. O Grupo Alimentação, ao longo do ano, vem sendo o que mais contribuiu para a alta da inflação na cidade. Mas, nos últimos meses, o hortifruti se estabilizou ou mesmo caiu o preço. O tomate, por exemplo, no início do ano, era vendido a R$ 80 a caixa. Esse valor caiu para 40 e hoje já está sendo vendido a R$ 20. É a lei da oferta e da procura. O hortifruti depende muito das questões climáticas. Então, o clima favorável faz a produção aumentar, sendo assim, aumenta a oferta desses produtos nos mercados e, como o preço estava mais alto, isso incentivou os produtores a plantarem esse tipo de alimento, o que aumentou a oferta junto com as questões climáticas e, pela lei da oferta e da demanda, o preço do hortifruti deu uma baixada nesses últimos tempos. As hortaliças e os legumes tiveram queda de 5,65%. A batata ficou 20% mais barata e o tomate está custando quase 50% a menos. Mas a cebola não teve jeito, se tornou a grande vilã. São 3 meses seguidos de alta. Nós temos um sistema de sacolão. A cebola hoje, se for vender só a cebola separada, seria em torno de R$4. Como no sacolão é um sistema único, todo misturado, ela sai ao freguês a média de R$2,49. Um preço mais acessível. Por causa do fator climático, o quiabo também subiu. O quiabo subiu por fator clima. Tempo de frio, o pé desenvolve menos, então a colheita é bem menos. O índice do CEAGESP, referência de preços praticados na maior central de abastecimento do país, apontou queda de 0,63% em julho. Mas o problema está no acumulado dos últimos 12 meses, porque houve aumento de 9,27% no preço de frutas, verduras e legumes. Mas o momento está favorável. Com a estabilidade dos preços chegando às prateleiras, dá até para encher a sacola. Comprei tudo. Nessa banca todinha é do preço bom. Com preço bom, viu? Dá para levar muita verdura? Dá, levar muito. Ok, eu já tô com a sacola mais cheia. Vou pegar mais ainda. Pelo menos uma boa notícia para começar a semana, né? E não é só essa. Os espaços reduzidos não são mais desculpa para quem não tem uma horta em casa.
No sul de Minas, por exemplo, 2 donas de casa usaram criatividade e capacidade de adaptação para ter o prazer de colher frutas e verduras mais saudáveis. Jabuticabeira, morango, caju, coentro, alface, couve compõem a horta da nutricionista Daniele. Acostumada com produtos orgânicos, desde a infância, optou por montar a sua própria horta no esquema horizontal. Eu preferi plantar a minha própria horta porque eu encontrei uma certa dificuldade aqui em Varginha em encontrar para comprar produtos orgânicos. Então eu pensei, em ter a minha própria horta para poder assim cultivar os meus alimentos, ter eles fresquinhos quando eu quisesse, e além disso poder ter essa praticidade de já estar em casa, não precisar de sair para comprar. O cuidado no horizontal mais é com os pequenos animais que possam ter no quintal. No caso aqui, ela tem cachorros pequenos, ela fez uma cerquinha. Alface, couve, pimenta, almeirão estão entre as cultivares da hortinha vertical que a professora aposentada Gracir cultiva em casa. Há 6 meses, viu a ideia pela internet e resolveu fazer a própria. E deu certo. A gente não tem espaço aqui para fazer canteiro. E eu gosto muito de colher as verduras na hora de preparar a comida, sabe? Seu Paulo é esposo de Gracir e o responsável pela manutenção da hortinha. Diz que investiu pouco na montagem. Baratinho, bem barato. É muito mais saudável e prazeroso também, porque você está colhendo aquilo que você plantou. É muito importante a gente comer a comida assim, mais fresca e livre de agrotóxico. E o cuidado mais é usar esterco curtido misturado com terra. Colocar dentro do vasilhame, desde que esse vasilhame esteja furado, para evitar o excesso de água. Nesta loja de artigos paisagísticos, a procura por produtos para a montagem de hortas em ambientes fechados cresceu, como explica o gerente. Tem vasos de parede tanto de plástico, cerâmica, de diferentes tamanhos e modelos que a pessoa pode estar procurando na loja mesmo, que a gente consegue facilitar bem o uso deles. A gente até estava brincando aqui que quando a gente planta em casa tem a desvantagem de que não rende, porque a gente quer comer muito mais. Tá certo. Agora vamos mudar de assunto. Na primeira semana de setembro vai ser realizada em Montes Claros a 17ª edição do Seminário Norte Mineiro de Contabilidade. As inscrições podem ser feitas pelo site www.crcmg-itinerante.crgmc.org.br. O evento é de graça e é direcionado aos contabilistas da região. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3229-8256. E confira depois do intervalo, ao vivo, uma entrevista com o presidente da AMANS para falar sobre o investimento de mais de 300 milhões de reais para os municípios mineiros. O Jornal Gerais volta daqui a pouco.